Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Então, como prometido, vamos fazer nossa aula introdutória ao EES. Para quem não conhece ainda, esse é o EES. Ele é um programa bem versátil. E para quem não sabe o que quer dizer o nome dele, então é Engineer Equation Solver. Ou seja, ele é um resolvedor de equações, para dizer assim, certo? Então, ele tem a função de resolver todos os nossos problemas com relação a equacionamentos, com relação à necessidade que a gente tem de achar o valor de uma variável ou de causar interações, ou seja, se a gente quer testar vários valores. Ele é um aplicativo muito leve aqui para o computador, isso é o mais importante aqui para a gente. Ele pode ser adquirido na loja do site do ES. E devido a essa facilidade de se usar, de se adquirir, ele é muito utilizado, certo? Então, ele tem as principais funções dele para utilizar em aplicações de transferência de calor, termodinâmica, mas não só isso também. Ele pode ser usado para aplicações em resistência dos materiais, mecânica dos fluidos e muitas outras. Então, por isso que ele é muito versátil e muito utilizado, certo? Claro, existem diversos outros programas mais poderosos que eles prometem resolver diversos tipos de equacionamentos mais robustos, com mais velocidade, mais produtividade, mas o ES, ele é muito conhecido por ser utilizado em versões acadêmicas, como versões estudantis, onde diversos professores utilizam o ES em a introdução a conceitos realmente introdutórios, certo? Então, primeiro aqui, vamos ensinar. Antes de ensinar as aplicações do EES em todas as outras formas que a gente tem aqui, a partir de ciclos termodinâmicos, vamos explicar aqui as principais funcionalidades dele, mas em conceitos bem introdutórios mesmo. Então aqui, dependendo, a tua versão pode ser em português ou em inglês. Eu realmente nunca achei nenhuma versão em português, então a maioria das vezes essa barra de menus aqui vai estar em inglês e mostrada nessa forma aqui. Certo? Então, a primeira parte que eu quero mostrar para vocês é o arquivo, o botão File, né? Que ele é muito parecido com todos os outros aplicativos que nós temos aqui, o Word, PowerPoint, e ele realmente aqui, ele mostra o que? Ele mostra o Open, que é se você quiser abrir um arquivo pré-existente que você já tenha, se você quiser editar ele e tudo mais. Você tem aqui o New, né? Que você vai criar um novo arquivo, você pode tanto clicar aqui ou você dá um Ctrl N, você pode salvar como, imprimir o código que você tem aqui, imprimir novas bibliotecas que eu recomendo vocês nem usarem muito, tá? E também essas funções aqui que são funções mais de desenvolvedores, né? De pessoas em ES mais avançado, que fogem um pouco do que a gente está querendo falar aqui, de conceitos mais introdutórios. Mas essa parte aqui é só com relação a abrir, fechar, salvar arquivo, criar um novo, então não tem muito segredo mesmo. Nessa segunda parte é a parte de editar, né? É a mesma coisa também do que nós temos lá no Windows, em todos os aplicativos da Microsoft, de edição e tudo mais. Então nós temos aqui aquele famoso Ctrl Z, então quando a gente faz aquela cagada, né? Então a gente vai lá dar um Ctrl Z, volta tudo para a posição inicial, né? De como a gente tinha feito antes de criar um erro. Esse redo aqui, que significa refazer, né? Então se você fez uma cagada, só que você viu que realmente não foi uma cagada, então você dá um Shift Ctrl Z e aí você volta para aquela posição inicial. Então se eu digito aqui André, aí eu falo, putz, fiz uma cagada, aí eu dou um Ctrl Z, volta ao que eu tinha antes, mas aí eu vejo que eu já tinha, aquilo lá estava certo, então eu dou um Shift Ctrl Z e aí eu volto para aquela posição que eu tinha inicialmente. Então basicamente é isso. Claro, e aquelas famosas opções de recortar, colar, deletar, selecionar tudo, então tudo isso muito parecido com o que nós já temos em qualquer outro aplicativo, em qualquer outro programa do nosso computador, certo? Então nesse terceiro botão aqui, Search, para quem não sabe, Search em inglês, né? Na verdade em português significa procurar. Então todos esses três aplicativos aqui, todos esses botões, eles estão relacionados à procura dentro do teu código, ou a substituir, ou next. Então o Find. O Find, o que ele fala aqui? Eu quero procurar, por exemplo, a letra X no meu código que eu tenho aqui. Então aí eu vou lá e eu procuro. Vamos supor, digamos que eu tenho outras palavras que contenha a letra X, né? Se a gente tiver aqui, e aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou selecionar todos os locais aqui em que eu tenha a letra X.
Então eu vou lá e ele vai começar a selecionar para mim aqui. Então aqui, além da equação acima, eu tenho um x aqui também, certo? Então se eu der um outro, um find next, que vai ser procurar o próximo, eu vou ter um x na expressão de baixo também, certo? Isso, claro, parece muito banal a partir do momento que eu mostro 4 equações aqui apenas para vocês, mas vocês têm que ver que isso pode ser muito importante quando a gente tem um código de 800 linhas, certo? Então por isso é muito importante também. E a partir disso eu posso também colocar o cursor de volta para cima, como eu mostrei aqui para vocês, certo? Então essas funções são mais para a gente procurar palavras ou expressões específicas que nós temos aqui dentro do nosso código, certo? Então, voltando aqui, se eu quiser o replace, então digamos assim, replace significa substituir em inglês, certo? Então o que ele está falando aqui? Eu vou procurar todos os x's que eu tenho aqui e substituir por y. E aí então ele vai substituir. Aí no caso, como eu cliquei só uma vez, ele vai substituir no próximo, certo? Então ele já achou o próximo x que vai estar na expressão de baixo e eu vou substituir ele por y. Aí, como ele já mandou de volta, ele já substituiu aqui em cima, ele passou para o próximo x que eu tenho. Se eu quiser substituir tudo uma vez, eu dou um replace all e aí todos já substituem em uma vez só, certo? Isso também pode ser muito claro, falando aqui em 4 equações, isso é muito pouco, né? Então, se eu quiser fazer isso de uma forma por exemplo, eu tenho um programa muito grande e eu quero substituir uma variável, certo? Depois a gente vai falar tudo muito bem sobre o que é uma variável ou não. E eu quero substituir todas as variáveis que tenham a letra x, eu quero substituir pela letra y. Então, se eu tenho um código muito grande, isso aqui pode ser muito útil. A produtividade disso ela é muito rápida. Então, por isso que é muito importante para a gente, certo? Então, aqui vem agora as opções mais importantes para a gente aqui dentro do ES e o que a gente vai utilizar aqui, certo? Então, o primeiro botão é o Variable Info, que quer dizer informações das variáveis, ou seja, ele está querendo saber aqui. Ele vai mostrar para a gente todas as variáveis que eu tenho dentro do meu programa e vai colocar aqui todos os valores que eu também tenho e todos os valores máximos e mínimos que eu vou ter aqui também, certo? Na maioria dos casos em que nós estamos falando aqui, que vão ser aplicações mais simples, não vai ser muito importante isso aqui para a gente. Mas aqui ela mostra para a gente todas as variáveis que nós temos, seus valores máximos e mínimos também, certo? Então isso aqui é uma função menos usada, mas também é importante a gente saber um pouco, certo? Essa aqui é a mais importante para a gente. E o que eu vou mostrar aqui para vocês? São as informações de função. E o que ela mostra aqui? Ela mostra todas as funções e propriedades que nós temos dentro dessa nossa versão do ES. Certo? Então nós vemos aqui a primeira opção, funções matemáticas. Então nós vemos que aqui nós temos várias funções, tanto matemáticas, algébricas, quanto trigonométricas. Por exemplo, nós temos então aqui, por exemplo, eu já tenho aqui diretamente, se eu quiser calcular o arcosseno de um certo ângulo. Então, se eu quero saber o arco cujo cosseno é, vamos por 0,5. Então eu posso utilizar essa função diretamente daqui. E eu tenho diversas funções matemáticas aqui também, exponencial, fatorial. Então se eu quiser saber o fatorial de um número, eu vou colocar vamos por fatorial de 5. No lugar de n aqui eu vou colocar 5. E então aqui muitas funções, por exemplo, o ABS aqui, ele está falando que o número que, vamos supor, se eu tiver aqui o ABS do número menos 3, ele fala aqui que o ABS, no caso, seria o módulo desse número. Então, no módulo do número negativo vai ser o número positivo, então o valor de x seria x igual a 3, certo? Então, as funções matemáticas, no caso da termodinâmica, nós vamos utilizar um pouco só, mas para quem tiver curiosidade, pode ir utilizando todas essas aqui, verificando, por exemplo, nós temos a função ln, nós temos a função log na base 10, nós temos função máxima, então diversas operações matemáticas aqui, certo? Então, agora a mais importante para a gente aqui vão ser propriedades dos fluidos. E por quê? Porque dentro dos estudos dos ciclos termodinâmicos, como vocês já podem ter visto em algumas aulas que eu coloquei para vocês, nós vamos trabalhar muito com propriedades termodinâmicas. Essas propriedades elas são muito importantes. Então aqui o ES ele facilita para a gente porque nós não vamos ter que ficar procurando em tabelas termodinâmicas a partir de propriedades, a partir de qualquer coisa que a gente tenha. Então aqui a propriedade já vai sair diretamente,
certo? Então vamos utilizar uma aqui, por exemplo, certo? Então uma que a gente sempre utiliza muito é a entalpia. E como eu já falei para vocês, aqui embaixo ele mostra o exemplo de como nós vamos ter que entrar aqui. E o que ele está mostrando aqui para gente. Então vamos supor que a variável vai se chamar H, ela vai ter o nome H. Então a hora que eu colocar a função para funcionar, o valor de H vai ser o valor da entalpia que eu quiser, certo? Então beleza. E aí então, e aí vai ser igual. Aí a função de chamada vai ser entalpia, porque eu quero calcular a entalpia, certo? E eu vou ter 3 entradas aqui para determinar a entalpia, certo? Então vai ser, a primeira sempre é o fluido em que eu quero utilizar, que eu quero calcular. Aqui no caso está marcando acetona, porque aqui eu tenho a lista de todos os fluidos. Por exemplo, se eu mudo aqui o fluido, você vai ver que muda ele aqui embaixo também, certo? Então, se eu quiser calcular para o ar, eu vou colocar ar aqui. Se eu quiser amônia, argônio, benzeno. E essa lista aqui é muito importante para a gente saber quais os fluidos que nós temos dentro do banco de dados aqui do ES, que nós vamos conseguir determinar. Caso não tenha algum aqui, é só você baixar alguma biblioteca da internet que você consegue determinar, e ele também utiliza um grande banco de dados, que assim, ele vai facilitar muito para a gente, e a grande maioria deles estão aqui. Caso surja um novo fluido que vão sendo descobridas as novas propriedades, aí nas novas versões do ES eles vão inserindo aqui, certo? Então nós temos diversos fluidos aqui que nós utilizamos muito, todos os refrigerantes, a água, né? E lembrando que está tudo em inglês, certo? Então, a primeira propriedade aqui, a primeira entrada vai ser o nome do fluido, que pode deixar o benzeno aqui. As duas outras propriedades, elas vão ser determinadas por essas duas colunas aqui, certo? Então, na primeira aqui, a gente está vendo que está escrito temperatura e pressão. Lembrando lá do início dos estudos nossos sobre termodinâmica, para nós definirmos as propriedades de um fluido, basta que nós saibamos duas dessas propriedades. Certo? Então, digamos assim, para nós sabermos o estado do fluido, por exemplo, se ele vai estar em estado de vapor superaquecido, eu tenho que saber a temperatura e a pressão dele, ou a temperatura e a entalpia, ou a pressão e a entalpia, ou a entropia, por exemplo, para nós sabermos se o fluido vai estar no estado de vapor superaquecido ou não. Certo? Então, basta que nós tenhamos duas ou mais propriedades, claro, para nós definirmos qual o estado que ele vai estar. Então, para nós definirmos a entalpia, nós vamos ter que ter outras duas entradas. E elas podem ser pressão e temperatura. E aqui embaixo nós temos as listas de quais as propriedades que nós podemos utilizar para determinar essa entalpia. Então, tem a temperatura, tem a pressão, tem o volume específico, tem a energia interna, tem a entropia, certo? Todas elas específicas, e também quality, que é o título, certo? Então, como a gente já falou, o título ele vai determinar a quantidade de líquido e vapor que vai ter na mistura, certo? Então, nós podemos mudar, certo? Aqui nessa outra coluna vão ser as mesmas que nós temos aqui na direita, certo? Só que se a gente quiser mudar, se a gente quiser utilizar o volume, se a gente tiver o volume e a pressão e quiser determinar a entalpia, é só a gente mudar aqui, certo? Então, vamos pensar assim. Vamos jogar lá. Então, eu quero determinar a entalpia do meu fluido, sendo que eu sei o valor da temperatura e da pressão, certo? Então, como eu já determinei aqui as entradas que eu vou querer ter, e eu sei que eu quero do benzeno, eu dou um paste aqui, que aí ele joga para cá para dentro, certo? Então, eu vou excluir esse 1zinho aqui, certo? Então, eu vou chegar aqui, eu sei que o fluido meu é o benzeno, e ele pede para mim a temperatura. Então, vamos dizer que eu tenho uma temperatura de 100. Certo? Por enquanto eu não vou falar para vocês se é 100 graus Celsius ou 100 Kelvin. E se eu tenho aqui uma pressão de 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um F2 e eu vou determinar, e vai sair aqui para mim o valor da entalpia do benzeno quando eu tenho a temperatura de 100 e pressão de 10. Certo? Então é simples, é só a gente ir lá na função, no function info, e aí eu venho aqui para saber a entalpia. Se eu quiser saber qualquer outra propriedade, por exemplo, a entropia, eu vou utilizar a entropia, e também ele vai pedir duas entradas, certo? Temperatura e pressão. Se eu quiser saber qualquer outra propriedade, certo? No número de Prandtl, o título, certo? Então, para isso eu tenho que entrar com diversas outras propriedades, certo? Algumas delas vão pedir apenas uma. Por exemplo, se eu quiser saber a pressão de saturação do benzeno a uma determinada temperatura, a única entrada que eu vou ter é, claro, o fluido e a temperatura. Só que ele vai me mostrar aqui embaixo no exemplo quais são as entradas que eu vou precisar,
certo? As outras propriedades que nós temos aqui, nós não utilizamos muito dentro de termodinâmica. Por exemplo, aqui ele dá a propriedade de um sólido, por exemplo. E aí nós temos diversos sólidos aqui, como metais, ametais, certo? Então nós temos o alumínio, nós temos o cobalto, nós temos o cromo. E aí ele dá propriedades aqui do metal, certo? Então nós temos esse SU, é a tensão de escoamento do material, certo? Então digamos que se eu vier aqui para esse aço 1020 normalizado, eu quero saber a tensão de escoamento desse material. Então eu só vou ter que entrar com esse aço que eu já entrei aqui, que ele vai estar aqui embaixo, e a temperatura, certo? O Rho, no caso, é a densidade, a pressão de vapor. Então, só que são propriedades de líquidos e de sólidos, como está mostrando aqui em cima para a gente, certo? Aqui eu também tenho equações e propriedades para transferência de calor, certo? Então, ele dá aqui algumas propriedades para nucleação de bolhas, mas só que isso aqui já é muito avançado, certo? Condensação, perdas de pressão, certo? Então eu vou ter umas entradas aqui do fluido, a velocidade, a pressão, diâmetro, comprimento e tal, título de entrada e saída, mas isso aqui são estudos muito avançados que a maioria das faculdades não dá nem na graduação. Então é muito importante que só fique como um exemplo aqui para vocês. Certo? Então também propriedades aqui como propriedade de momento de inércia, de estruturas. Então tudo isso aqui o ES pode fornecer para a gente, certo? Concentrações de tensão, certo? E também aqui são as bibliotecas que eu tenho aqui dentro do ES. Mas aqui eu aconselho vocês a não mexer também, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer falar uma outra parte muito importante aqui pra gente, certo? Eu vou falar sobre duas aqui que são mais ou menos simples para explicar, então eu vou passar por elas rapidinho. Então, aqui ele dá diversas situações em que eu vou mostrar para vocês como que eu vou transformar uma unidade para outra. Então, unidades de potência. Digamos que eu tenho a unidade de watts e eu quero transformar para HP. Então, se eu selecionar essas duas aqui, ele mostra pra gente como que eu posso transformar essas unidades, certo? Então, um HP é igual a 745,7 watts e o contrário está escrito aqui em cima, certo? Então, digamos em funções de tempo. Então, se eu tenho tempo em segundo e eu quero mudar para minuto, então ele mostra que 1 minuto é igual a 60 segundos e 1 segundo é igual a 0,06666 minutos, certo? Então, bem simplesinho, mas muita coisa que a gente já sabe e muita coisa que a gente pode encontrar na internet também, certo? E algumas constantes importantes no estudo da mecânica, no estudo da termodinâmica também, certo? E alguma delas aqui, por exemplo, pode ser a constante de Planck. Se em alguma função você vai utilizar a constante de Planck, ela já é dada aqui e é só você procurar nessa biblioteca que nós temos aqui, certo? Então, por exemplo, a entalpia de vaporização da água, certo? É 2442 e diversas outras constantes conhecidas, certo? Constante solar, constante universal dos gases e também temos as unidades de cada uma delas aqui na direita. Mas isso para cada aplicação que a gente tiver, certo? Então, é só vir aqui nessa tabela aqui e procurar. Ou caso você saiba o valor dela, você já joga ela aqui dentro do seu painel aqui de escrita. Agora eu quero mostrar uma muito importante para vocês, certo? Que são os sistemas de unidades. Aqui nessa janelinha que chama Preference, né? Que são preferências em inglês, eu vou colocar aqui as unidades que eu quero que vão ser as unidades básicas que eu vou utilizar aqui nos cálculos. Então, se eu quiser a unidades no SI, certo? O SI, como nós sabemos, massa é dada em quilos, tempo é dado em segundos, todas as unidades no sistema internacional, certo? Pressão é dada em Pascal. Só que se eu quiser mudar isso aqui e mantiver no SI, só que eu quero que todas as temperaturas sejam dadas em Kelvin em vez de Celsius, então eu vou selecionar aqui. E isso é muito importante porque vários erros de cálculos que nós temos acontecem devido à troca de unidades. Certo? Então por isso que é muito importante antes da gente começar a fazer nossos cálculos e colocar as equações aqui no painel de entrada, nós temos então que alterar as preferências e colocar o que nós queremos como sendo as preferências nossas com o sistema de unidades. Certo? Então muitas vezes você entra com uma pressão aqui de 10, que nem eu entrei aqui. Só que se eu colocar 10 Pascal,
Se eu colocar o PA aqui, ele vai ser dado com 10 Pascal, que é uma pressão muito baixa. Só que às vezes eu quero falar sobre uma pressão de 10.000 Pascal. Então eu teria que escrever o 10.000 aqui. E se aqui tivesse marcado o quilopascal? Então se eu escrevesse 10 aqui, isso na verdade seria 10.000 Pascal. Se eu tiver com MPa, então vai ser 10 milhões de Pascal. Só que eu também posso colocar a unidade de bar também, que ela é muito utilizada. Só que ela não é do sistema internacional. E é importante que nós saibamos que a hora que a gente escrever o valor da pressão ali, ela vai estar em bar. E aqui também unidade de energia, aqui tem em joule e também tem em quilojoules. E também quando nós estivermos utilizando contas trigonométricas, algébricas, é muito importante que nós coloquemos aqui nas funções trigonométricas. Degrees, ele é dado em graus, por exemplo, 30 graus, 60 graus. E radianos é radianos. Certo? Então é muito importante que quando a gente utiliza isso aqui, por exemplo, vai fazer um cálculo com ângulos, é importante que nós saibamos se nós estamos utilizando as unidades em graus ou em radianos, porque eu já vi muita gente errando, e eu também já errei muito em ES ou também em outras calculadoras, quando a gente utiliza os graus em forma errada. Se você é engenheiro, você sabe, você já errou, você pode ter certeza. Certo, pessoal? E aí, a partir do momento que nós já colocamos todas as equações aqui, como que nós finalizamos, nós podemos checar se tem algum erro na nossa função aqui. Por exemplo, nós temos aqui no ES ou em qualquer outro sistema que nós tenhamos, nós temos que ter a quantidade de equações igual à quantidade de variáveis. Então, por exemplo, aqui eu tenho o H e eu não sei o valor do H ainda. Só que eu tenho só uma variável, que é o H, que é aquilo que a gente não conhece ainda. E eu tenho uma variável que chama T, que eu sei que ela vale 100, e o P, que vale 10. Então, digamos assim, e aí eu coloco para checar. E o que ele está falando aqui? Eu tenho uma equação e uma variável, então não tem nenhum erro de sintaxe, certo? Então eu coloquei ali para checar. Se, digamos que eu coloque assim, coloque mais uma letra aqui, e eu vou colocar para checar. Então ele vai dar uma coisa errada. Então ele colocou que a equação aqui ela não tem um sinal de igual. Então se eu coloco aqui, xy mais z igual a 3. E então eu vou colocar para checar. O que ele me deu aqui? Eu tenho duas equações e três variáveis. Quais são as variáveis? O h, o y e o z. Não tem erro de sintaxe nenhum, certo? Só que aqui ele me mostra, eu não vou conseguir calcular isso aqui. Por quê? Porque eu tenho mais variáveis do que equações, certo? Então agora, beleza. Esse aqui é só para a gente verificar, né, se tem algum erro, alguma coisa, antes da gente compilar ele. E esse solve, ele faz o quê? Ele vai compilar o nosso programa. Então, digamos assim, que eu tenho aqui. Eu tenho essa nossa função que nós tínhamos antes, e eu já escrevi ela aqui, e eu quero colocar para resolver, eu quero achar o valor de h. Então, ou eu ponho aqui no solve, ou eu dou o F2, como ele está mostrando aqui para gente. Então, se eu resolver, certo? Só que aí, o que ele mostrou aqui para mim? Como eu mudei lá nas preferências, ele me mostra aqui que essa temperatura está fora do padrão aqui para o benzeno, certo? Então, eu não conseguiria calcular isso aqui para o benzeno. Por quê? Por quê? Porque eu vim aqui nas preferências, eu vim aqui no sistema de unidades e coloquei bar. Então vamos colocar aqui quilobar. E eu vou colocar aqui também Celsius. Então aí se eu vier aqui resolver, então agora eu tenho um valor certo. Então eu tenho que o H vai valer 423,7 kJ por quilo. Porque lá está me mostrando em kilojoules, quando eu coloquei nas preferências. Certo? Agora digamos que eu volte com aquela equação aqui. Y mais z igual a 3. E aí eu vou lá e vou colocar para resolver. Então ele vai me falar aqui, ó, você tem duas equações e três variáveis. Então você tem um problema que não consegue se resolver, certo? Então o que você tem que fazer? Você tem que dar um valor, digamos assim, para o y. O y vale 3. Certo? Então vamos pensar assim, e aqui o importante no ES é que eu não tenho que, eu quero saber o valor de Z, eu vou determinar o H, o Y eu sei que ele vale 3, eu quero determinar o valor de Z. Então eu não preciso transformar a equação, vamos supor, passar o Y para o outro lado para eu calcular o valor de Z. Eu posso escrever o Z em qualquer lugar aqui dentro da equação, eu não preciso isolar ele, certo? Então vamos lá, vamos resolver. E aqui ele vai dar todos os valores de todas as variáveis que nós temos aqui, caso seja possível calcular. Então ele calculou o H, o Y eu já tinha dado que ele vale 3, e o Z, para que isso tudo aqui seja resolvido, ele vai ter que ser 0. Certo, pessoal? Então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, certo? E agora essas outras aqui, elas também têm funções de interação. Essas outras aqui mostram algumas funções gráficas que não vão ser importantes aqui para a gente, certo? Isso tudo seria importante em um curso mais aprofundado de ES, certo, pessoal? E aqui também o importante são alguns exemplos que nós temos para determinar
que exemplifiquem aplicações do ES aqui também, certo? Então, se você pegar aqui, por exemplo, propriedades termodinâmicas, certo? Então, vamos pegar aqui, uma bomba em ciclo usando o R134A, certo? Então, o que vai acontecer? Ele está me pedindo aqui para salvar, então eu não vou salvar. Então aqui é um processo bem complexo em que ele dá valor para várias variáveis, por exemplo, um variável alfa, e aqui ele coloca dessa forma, entre aspas, aqui ele coloca alguns comentários. Então ele coloca várias equações aqui, ele tem o m dot, ele tem o H1 menos H4, ele tem a temperatura ambiente, certo? Então todas essas aqui são exemplos de aplicações. Certo, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês inicialmente, nessa primeira parte. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês aplicações dessas equações dentro do ES para ciclos termodinâmicos. Beleza, pessoal? Abraço, até a próxima.